Muito obrigado. Então, bom dia. Eu estou iniciando a gravação. Se alguém não quiser que grave, peço a gentileza de informar aqui para a gente deixar registrado. Sem problema. E se alguém quiser um chimarrão, eu compartilho aí. Então, bom dia para todos. Já são 9h02. Nós, para não atrasarmos também a defesa, nós já vamos começar. Eu queria agradecer muito à banca pela disponibilidade, que eu tenho certeza que todos fizeram uma leitura cuidadosa. E aqui já vou, anunciar os nomes dos componentes da banca. Então, Alex Lara Martins, que é do IFMG, doutor em filosofia pela UFMG, o Alfredo Costa, que é do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, em Caxias, doutor em geografia também pela UFMG, o Amaury Carlos Ferreira, professor da PUC, doutor em ciências da religião pela Universidade Metodista de São Paulo, mas originalmente ele vem da filosofia, nosso professor de filosofia no programa também. E outro companheiro da PUC, Rodrigo Correia Teixeira, doutor em geografia pela UFMG, mas é mestre em história, e está trabalhando na PUC com as relações internacionais também no departamento de geografia. Então a gente verifica, que é uma banca bem diversa, e esses múltiplos olhares são muito importantes para nós, porque o fato, de vocês virem de áreas diferentes nos possibilita também que vocês possam contribuir de formas, distintas, para que o Léo também possa melhorar alguma coisa na tese. Então, a partir de agora, a gente passa a palavra para o Leonardo, para que ele possa fazer a apresentação da sua defesa. Léo, você vai ter meia hora, tá, para poder fazer a apresentação. E por ordem alfabética aqui, vamos dizer, já vou anunciar. Então, a gente pede ao Alex que ele participe primeiro, em seguida o Alfredo, a Mauri e o Rodrigo. Então, pode começar a apresentação, Léo. Obrigada. Bom, primeiro eu queria, antes de começar a apresentação, agradecer a contribuição da professora Franciele Brizola na qualificação. Ela não pôde estar presente por questões institucionais, e agradecer muitíssimo ao queridíssimo, depois dessa defesa eu vou discutir se eu continuo chamando ele de querido, Alfredo Costa, por prontamente assumir o chimarrão e assumir esse momento aqui tão importante na minha vida, tá? Bom, deixa eu começar com a leitura. Eu peço licença, eu preparei um texto para não cometer nenhum deslize inicial, e depois eu passo para a apresentação formal, que vocês já estão vendo aí, a capa de introdução da apresentação. Querida professora Helenice, caras professoras, caros professores, membros desta banca examinadora, minha família, meus colegas, meus queridos amigos e amigas, bom dia. Estar nessa sala virtual hoje é olhar para cada um de vocês de uma forma muito especial. E nesse olhar eu compreendo de um jeito que só o tempo e o afeto permite, que ninguém caminha sozinho. Essa tese de doutorado é, por natureza, um trabalho artesanal, esculpido não na solidão de um gabinete, mas no calor das relações humanas, na partilha e, acima de tudo, na comunhão de sujeitos dispostos a tecer, juntos, os horizontes de uma nova educação possível. Por essa razão, inicio essa apresentação subvertendo a lógica da burocracia acadêmica. Antes de apresentar a tese, com a sua estrutura, objetivos e construções teóricas, preciso convocar a memória e assentar os tijolos da gratidão que sustentam essa travessia de tantos anos. A materialização dessa pesquisa e a minha própria permanência na luta por uma educação e por uma escola pública, democrática e inclusiva só foram possíveis graças a apoio fundamental de pessoas e ações governamentais que acreditam na ciência, na formação humana e na emancipação social.
Quero registrar o meu profundo agradecimento ao Instituto Federal de Minas Gerais, em especial ao campus Ipatinga, que me liberou para fazer essa pesquisa, a CAPES, que garantiu recursos indispensáveis para todo o estudo realizado, e o meu reconhecimento afetuoso ao programa de pós-graduação em educação da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, aos seus professores e a todas as pessoas, colegas, amigos e parceiros dessa jornada. Encontrar na PUC um solo institucional tão convergente com o humanismo solidário e com o apelo contemporâneo de reconstrução do Pacto Educativo Global foi o que transformou essa investigação em um verdadeiro ato de resistência. E de forma muito especial agradeço à Federal do Paraná, em especial ao setor litoral, que fica num lugar maravilhoso chamado Matinhos. Essa tese investiga a fresta contra-hegemônica aberta nessa universidade e ampliada pelo curso de especialização em alternativas para uma nova educação. Pisar o chão do setor litoral e debruçar-me sobre o seu projeto político-pedagógico me fez reafirmar que a universidade pública cumpre o seu papel mais nobre quando se abre à ecologia dos saberes, permitindo-se alterada pelo território e transformando a extensão em uma teia viva de conexão. Com o coração cheio de respeito, expresso minha mais terna gratidão às educadoras e aos educadores entrevistados nesta pesquisa. Foram as suas narrativas, as suas dores, os seus saberes e a coragem de partilharem suas trajetórias que deram vida e alma a esse trabalho. Vocês não são um objeto de estudo, são os legítimos autores dessa história. Estendo esse agradecimento a toda a equipe de educadoras e educadores envolvidos com a ANE, companheiras e companheiros de utopia que sustentam cotidianamente a possibilidade de uma prática pedagógica transformadora. Essa pesquisa adota a autoetnografia como pressuposto metodológico e ético. Eu não olhei para o curso de longe, eu estive e estou em roda como membro convidado da equipe desde 2020. E ao olhar para as trajetórias de educadoras, educadores, que chegaram a esses espaços fragmentados e exauridos pela normose produtivista e pelo isolamento da cultura tarefeira dessa sociedade do cansaço, investiguei como é possível recuperar o brilho no olhar. Investiguei como um educador, muitas vezes esmagado pelas engrenagens burocráticas, consegue voltar a sentar-se em roda, redescobrir a autoria de suas praxes e reinventar a si mesmo. É interessante reafirmar que eu só arranhei a pesquisa. Eu quase, e essa é uma falha que eu já gostaria de assumir aqui, quase não explorei como deveria ter explorado todas as entrevistas em muito mais profundidade. E é um compromisso que eu assumo já no retorno às atividades, de explorar ainda mais, não só essas entrevistas, como todo o leque de um conjunto de fontes e construções que necessitam de um espaço de memória, de um espaço de guarda, de um espaço de construção, de resistência a essa sociedade em que vivemos. Nessa tese, eu fui guiado por lentes teóricos de filósofos e educadores, tais como Paulo Freire, Reinhard Koselleck, Hans-Jürgen Gumbrich, Byung-Chul Han, Tião Rocha, Walter Benjamin, Marcelo Rangel, Nancy Fraser, Terezinha Rios, Celso Vasconcelos, José Pacheco e outros nomes que considerei nessa tese como fundamentais para estudar a educação na contemporaneidade. Convido-os a adentrar na oficina, onde o professor tarefeiro, a professora tarefeira, tende a transmutar-se em educadora, educador, artífice. A tese tem como título A Pedra e a Roda. A superação da pobreza de experiência e a reinvenção docente no curso de alternativas para uma nova educação. Sob a orientação da professora Helenice, eu desenvolvi esse trabalho no programa de pós-graduação em educação da PUC, Minas Gerais. A tese está estruturada em introdução, em que
eu não só começo essa introdução com a autoetnografia, como estendo toda a discussão apresentando as estruturas do texto. O diagnóstico, a fratura docente, é o grande leque da reflexão da construção inicial teórica desse caminho, não só teórica, como política, né? Nós vivemos numa sociedade que tende a negar a autoria aos docentes, a um processo cada vez mais controlador por meio de mecanismos burocráticos em que é muito difícil, não só burocráticos, como ausência de recursos e condições que torna cada vez mais difícil sobreviver e permanecer sozinho, sozinha, nos espaços de educação. Entendendo esse espaço de fratura dentro dessa sociedade que a gente lê pelas lentes de Byung-Chul Han, como a sociedade do cansaço, em que o produtivismo é levado à sua exacerbação, em que a multitarefa chega num ponto que a gente se aproxima da maior irracionalidade possível, e olha que eu ainda estou arranhando a teoria desse filósofo herdeiro de Heidegger, também num processo de construção em que outra filósofa me ajuda muito a pensar essa sociedade que se consome a si mesma, a sociedade do capitalismo canibal. Dentro desse ambiente se constitui uma fresta institucional que é histórica no Brasil, que tem a sua origem desde a redemocratização, é o capítulo 2, que eu analiso, eu estudo a história do campus setor litoral da UFPR, que emerge num momento de extrema construção de direitos sociais. É um campus que emerge ali na virada dos anos 2000, ainda antes do governo popular. É o primeiro campus no Brasil que assume as cotas, né, étnico-raciais como cotas fundamentais, como garantia de direito e reparação histórica de questões que a gente vive em nossa sociedade. É a primeira universidade que abre esse espaço de assembleia pública para a construção de relações com a comunidade. Então, é dentro dessa fresta, que não é bem uma fresta, é uma porteira, né, que os artífices, né, primeiro membros institucionais, depois pessoas externas à universidade, porque a gente trabalha na conexão. Quando eu falo a gente, é porque eu me considero parte desses artífices, né, constituíram o curso ANE, o curso de alternativas para uma nova educação. Né? Acho difícil um curso com a estrutura que existe sem as possibilidades do espírito do tempo em que foram construídos. E detalhe, não é um curso que foi construído da noite para o dia. É um curso que vem dessa história da redemocratização brasileira, dessa história dos movimentos sociais, dessa história desse espaço, desse território constituído em Matins. Ofertado a partir de 2016, esses artífices, como um deles me disse, uma delas, aliás, uma me disse, surgiu num papelzinho. Aí eu lembrei muito de muitas questões que surgem assim, num papelzinho de guardanapo. E é do papelzinho de guardanapo que essa instituição começa a construir e tatear esse espaço das transformações educacionais. Eu poderia escolher muitas questões para serem estudadas. Uma das questões trazidas pela minha querida Helenice desde o início de todo o trabalho é que eu poderia pesquisar as fontes, a quantidade de fontes. Eu tenho mais de 4.000 páginas de fontes para serem estudadas e que eu quase não me debrucei ainda. Sabe? Tinha que escolher um objeto, e esse objeto não podia estar longe da minha própria constituição, das minhas fraturas, do meu espaço de ação dentro da ANE. É a partir daí, do entendimento desse processo, que surge, então, portanto, o capítulo da construção e a escolha desse objeto. O capítulo
3, eu me dedico a discutir as características dos artífices, que, a princípio, colocamos como 4 pilares, né? 4 pessoas, 4 pessoas entrevistadas, que estão no curso desde o início, desde a sua idealização até a atual turma 5, e como características que emergem dessas pessoas são fundamentais para manter a roda rodando. E aí a roda que a gente vai trabalhar no princípio da epistemologia, do método do curso, no capítulo 4. É um curso em roda, é um curso que roda, e é interessante que, para quem é borracheiro, não é uma roda fechada, é uma roda sempre aberta para mais pressão, para mais rodagem, não desgasta. E justamente por ser aberta e sempre estar sendo calibrada, ela nunca desgasta. Ou desgasta, mas a gente resolve na calibragem. Porque a gente resolve a partir das pessoas, buscando não o índice de desenvolvimento humano, mas como o Tião Rocha nos ensina, o índice de potencial do desenvolvimento humano, o olhar sobre o território, ver e entender que nós não estamos fora de um espaço. Eu lembro muito bem quando eu conheci o Valdo, foi num curso ofertado pelo Zé Pacheco em 2020, né, pela equipe. E a primeira coisa que o Zé Pacheco falou no curso é: você conhece o seu vizinho? Se você não conhece o seu território, se você não sabe quem é o seu vizinho, você não sabe quem são as pessoas que estão ali com você. Então não adianta, e é essa a grande questão da sociedade do individualismo pleno que a gente vive. As pessoas são colocadas dentro de uma lógica, uma máquina de moer, em que você tem que se sentir o tempo inteiro sozinho, em que você não pode estabelecer laços e relações. A monodocência é uma pedra preciosa para essa sociedade do cansaço. As amálgamas dos educadores artífices, e aqui é uma das contribuições originais da tese, daqui a pouco eu vou mostrar só mais um pouquinho, ela traz exatamente essa questão do que é provocado nas pessoas, de como isso é constituído. E aí eu deveria, mas acho que para mim eu vou carregar isso, não como uma ausência, mas como uma possibilidade. Eu escolhi apenas, dentro das entrevistas, recortes específicos para mostrar esse processo. E aqui eu tenho uma discussão para mim muito importante, que é a experiência e expectativas, né? De pessoas que vêm com a tamanha experiência, que se encontram ali e que colocam em jogo essa experiência dentro do curso e que, ao reolhar e ao reconstruir suas experiências no trajeto, muda as expectativas, tem espaços para novas expectativas. E é nesse processo que há uma provocação que a gente chama de reinvenção do sujeito. E essa reinvenção, como ela acontece dentro do curso? As escolhas foram pontuais das entrevistas justamente para mostrar, para trazer, para fazer isso emergir, né? Emergir e garantir que a ciranda não se feche. Essa tese não se fecha nela mesma. Uma das características dessa tese, para quem for pegar para ler, é que eu estou com a versão aqui impressa. Não vai dar para vocês verem. Ela possui 560 páginas. Das 560 páginas, 140 páginas é o texto de introdução dos meus próximos 20 anos. É o texto de introdução dos meus próximos 20 anos. As outras páginas são os meus próximos 20 anos. São os apêndices, são os anexos, enfim, né? Então, como eu disse desde o início, essa pesquisa, essa foto eu não podia deixar, porque ela mostra bem a autoetnografia, a lógica do self. Self onde? No momento em que eu estava sendo abraçado e abraçava. Pós-isolamento pandêmico,
de 2020, 2021 e 2022 a gente se encontra em Matinhos. Se abraça, tira foto, ri, toma cataia, toma cachaça rainha. Tira foto e fecha a turma ANE 3 com o horizonte aberto. Um horizonte aberto, eu já falei muito disso. Um horizonte aberto de um curso que surge hackeando o sistema, que vê na possibilidade de transformar aquilo que foi criado como um espaço do mercado, né, as pós-graduações lato sensu, como um espaço de inclusão social, que em 2016 começa de um jeito, mas já nasce na sua essência com a lógica de que a gente não pode ter ninguém a menos. Isso é que deixa a gente com raiva, não é, Walter? A gente não quer ninguém a menos, a gente quer todo mundo junto. Daí, a pandemia, num contexto de sobrevivência, foi usada como um espaço de transformação e nacionalização do curso. Um curso, então, que passa a ter estudantes de literalmente todo o território nacional. Até de Nova York, no Maranhão, nós temos cursistas. Cursistas que são provocados a viver em teia. Uma teia interterritorial, intersetorial, interorganizacional. Já foi interinstitucional, mas a lógica das organizações amplia muito mais o debate. Interdisciplinar, intergeracional, e que ninguém se vê sozinho. Intersubjetiva. Aqui a teia do movimento, essa teia foi feita em 2020 pelo coletivo do Moane, que surge em 2020 como um espaço de materialização daquilo que já vinha sendo feito há muito tempo, dessas inters que vinham sendo feitas. Mas essa teia mostra muito, mostra o que a Maria, uma das entrevistadas, coloca no apêndice, na entrevista dela. Assim eu só ando em bando. Não importa se estou há 2 meses sem falar com vocês, sei que estamos conectados. Conexões, relações, conexões pela CONANE Nacional, iniciada lá em 2012, 2013, pelo encontro no Oeste da América, que nos liga numa teia latino-americana de construção de saberes e de cuidados, com o objetivo de uma humanidade ressignificada, bem aos moldes do que é trazido para nós na reflexão da Terra Pátria de Morin. Bom, o problema da tese, só reanunciando aqui, é como um educador esmagado publicamente pela sua própria aldeia, o espaço de sala de aula, e despojado de sua confiança no outro, consegue voltar a sentar-se em roda. Nessa lógica, a gente analisa esse espaço, esse território da normose produtivista e da burocracia punitiva na nossa sociedade. Aqui, 2 trechos de 2 pessoas que foram entrevistadas que mostram bem esse cenário. O próprio corpo vai se formatando nesse modelo mais tradicional. Você já imagina chegar numa sala, sentar um atrás do outro e ter um professor na frente, dizendo o que você tem que fazer. Madalena, apêndice B. Eu estava meio tristão antes de começar a ANE. Tristão com a profissão. Eu não estava muito acreditando na humanidade. Mateus, apêndice D. Para estudar isso, eu só vou... Oi, amor, tudo bem? Oi? Tá. Para estudar todo esse ambiente, então eu tive que me debruçar, né, sobre autores diversos. Aliás, aqui eu só coloquei alguns deles dentro de algumas categorias que me foram muito importantes. A autoria, o trabalho,
a lógica da construção artesanal das relações, né? Trazida por Sennett, por Richard Sennett, no Artífice, e o ambiente, o ritmo, o espaço em que o conhecimento teórico e o corpo não são separados, em que não se nega um processo em que tudo deve estar junto na produção de presença do Gumbrich. Na crítica a essa sociedade, eu me debruço principalmente sobre Nancy Fraser e Byung-Chul Han, uma crítica que faz emergir esse movimento que está ancorado primeiramente em Freire, na praxis humana. Freire, eu já puxo Tião Rocha, que traz a pedagogia da roda, mas que está lá nos círculos de cultura do Freire. As comunidades de aprendizagem Pacheco, ainda faltou o Schumann aqui, que vai discutir nos Estados Unidos a comunidade de aprendizes, e também o Carlos Munhoz, que é um autor que eu quase não arranho, mas que é um autor latino-americano fundamental para discutir essas relações de uma ecologia da educação. Marcelo Rangel, querido Marcelo Rangel, que me apresentou a sua teoria a partir do seu livro Melancolia e Felicidade, aqui trazendo a potencialidade dos estudos que ele se debruça durante tanto tempo, do Walter Benjamin, e a reflexão sobre os caminhos de uma experiência histórica que gere felicidade. Uma felicidade, uma feliz cidadania com ação e transformação, afinal de contas, é a provocação para agir que sustenta o curso ANE em cada pessoa envolvida nele. A feliz cidadania não à toa, na ANE 5 e em várias outras ANEs, a professora Terezinha Rios, e tem um texto inédito dela na tese, o anexo final da tese é um texto inédito da professora Terezinha Rios, tá? Que na sua tese de doutorado discute, e aí em algum dia eu queria colocar ela e o Marcelo Rangel juntos para conversar, porque os dois discutem muito a ação artesanal, o trabalho do artífice nesse processo da construção da felicidade, né? E aí, também eu acho que nessa roda eu colocaria o Celso Vasconcelos, com a sua praxis pedagógica, com a sua reflexão sobre o amor como um princípio pedagógico. Um autor que aparece principalmente na epígrafe de abertura da introdução, mas que é um grande articulador dessas ações, porque a gente não pode pensar o movimento sem as suas construções práticas e teóricas. Para discutir experiência, e aqui é uma discussão filosófica que eu pretendo aprofundar em próximos textos, é uma construção que está lá em Walter Benjamin, nos seus textos da juventude, em 1914, quando ele escreve A Pobreza da Experiência, exatamente discutindo, olha, nós estamos num mundo em que a experiência ela perde sentido, né? E aí você tem um autor, uma potência de Iberon, que fala, não, é na experiência que a gente vai buscar o território e entender as pessoas, construir novos horizontes, estabelecer novas expectativas, como nos traz Kozelek na sua reflexão sobre temporalidades. Outro autor que eu quero aprofundar muito aqui, ó, a Terezinha Rios. Acabei de falar da Terezinha Rios e ela chega para a nossa reunião, para essa roda. E o último autor que foi muito importante nessa reflexão foi o La Roça, com as suas discussões sobre o saber e a experiência docente. Bom, só para amarrar, eu vou até pular esse slide aqui, que eu já estou falando há 25 minutos, então deixa eu dar uma passadinha aqui para ser um pouco mais rápido. Mas aqui são quase tipos ideais, mas são pessoas. Pessoas que eu entrevistei. Pessoas que estão nessa roda, que estão rodando nesse mundo da ANE desde o início. Que eu
Quem lê a tese, quem sabe de quem eu estou falando. Mas, por uma questão de compromisso com a própria tese, eu não posso citar o nome delas. Mas foi bom que isso me provocou a criar categorias. Então, portanto, eu posso falar que a Cláudia, que a Josi, que o Alaô, que nossa, que a Ivone, que tantas outras pessoas que estão aqui, que fazem parte desse coletivo, sem ter vínculo institucional com o UFPR e nem com a rede federal, alguns deles, né, estão dentro dessas categorias. De certa forma, é nesse diálogo da roda que isso se fortalece, em que há sempre o espaço para o mestre artífice, para a pessoa insubordinada, que não aceita o não, que vai tensionar a política pública. E alguém que vai estar junto com ele falando, olha, como a gente vai costurar isso? Que vai fazer os arquétipos, que vai, por exemplo, escrever um projeto totalmente formatado, para passar dentro de um processo, para depois transformar esse processo. Transformar para quem? Para acolher pessoas. A gente nunca está sozinho. A primeira coisa é a sensibilidade ao outro, às outras pessoas. Isso para mim fica muito evidente durante toda a trajetória. Uma trajetória sempre inacabada. Sempre com espaço para mais um. Dessas pessoas entrevistadas, eu trouxe 4 falas que dá bem como um espaço para quem não leu a tese ainda, para entender o mestre artífice e a sua construção. Ele se coloca como ator político. Isso me deu uma tranquilidade muito grande, me deu força política de dizer, olha, eu vou constituindo uma roda plural, onde que não se há saberes mais, não há saberes menos, há saberes diferentes. E com esses saberes diferentes, a gente vai se juntando e vai fazendo o tecido. Ou então, a lógica de que a gente tem que costurar e manter, mesmo quem pensa diferente, próximo. Eu não queria viver uma experiência docente sozinha, isolada. Eu queria viver isso num lugar em que eu tenha uma equipe para trabalhar e realizar o sonho que é a educação emancipatória. Ou então, de não deixar ninguém sem voz. A partir das experiências frustradas, de percursos de sofrimento, as pessoas têm uma carência de um espaço de interlocução, de conversa, de diálogo, de troca, de autoatualização permanente. Foi daqui que saiu, dessa frase, que saiu a construção do texto da tese. E o nosso desafio sempre, quando a gente coloca o cronograma, a gente pensa assim, temos que deixar espaço para aquela alma que a gente ainda não pensou, para aquela alma que ainda que a gente não conheça e que vai aparecer e que a gente quer conhecer. Se você não tem espaço para o imprevisto, para o inacabado, para mais uma possibilidade, como é que você faz a experiência nova? Para fazer essa experiência, a gente tem que entrar na Enterprise. Ou, ao menos, ter possibilidade de ter acesso a ela, porque ela tem poucos lugares. Há pouco tempo estava falando com uma das pessoas aqui, a gente precisa de uma Enterprise 2, ou 3, ou 4. Né? Aliás, uma Enterprise para cada município desse país. Para promover a vivência, acho que é a grande questão. O curso ANE, ele parte de 2 princípios. Primeiro, as pessoas têm que estar em roda. Ninguém está vendo a nuca do outro. Está todo mundo se vendo e tem que se ver para ser visto. Segundo, a travessia. A travessia ela é tangenciada pelo presencial. Por reconhecer o índice do potencial do desenvolvimento humano. Para ir para a maior comunidade do país, em que as pessoas falam, que isso? Você vai àquele lugar? Aquele lugar se chama Heliópolis. Você vai comer o melhor hambúrguer da sua vida no Mac Favela. Que você vai ter os abraços mais afetuosos e que quem, de repente, não tem arroz em casa, divide o único prato de arroz com você. Vai te levar para o sertão.
E você vai pensar, professor Alfredo, que existe só uma Gramado? Não! O senhor não conhece Bananeiras ainda, a Gramado nordestina. Vai te colocar de frente com artesãos, lideranças comunitárias, sitiantes, pessoas que, de repente, você não pagaria para dar um bom dia, e que cresceu e trabalha nesse mundo sem receber bom dia, não é mesmo, Alexandre? Muita gente que está aí na rua, ganhando na lida, e que não é reconhecida como pessoa de existência. Esse curso quer que elas existam para resistirem com você. Não é um curso, é uma travessia. Uma travessia que você não faz sozinho. Só tem sentido quando você está em bando. Para rodar o território nacional. Para ir a Heliópolis. Para ir à aldeia Pidotã. Para ir a Procrepe. Lugar em que pessoas que tiveram a sua cidadania negadas pelo Estado têm que reconstruir sua cidadania no dia a dia. Ex-pessoas que tiveram a sua liberdade cerceada por experiências do passado não podem ser reduzidas àquela experiência negativa do passado. Eles têm que ter outras experiências para terem outros horizontes, em especial quando saem do momento de privação de liberdade. Privação essa de conhecimento que muitos tiveram durante a vida. E que a gente tem que sempre olhar para Paulo Freire e lembrar de Angicos. Como as pessoas vivem isso? Não tinha horário de levantar para comer. A gente não tinha cansaço. O que é compartilhado é que segura. Foi horrível. Foi horrível. Horrível para mim que sou tradicional. Fale seu nome, de onde você veio, por que veio. E eu pensava, não vou aguentar isso, quero saber das teorias. Fiquei perplexa. Duas falas antagônicas, Cristal e Lilian. A primeira, transbordando amor durante o processo. A segunda, no início do processo dela, negando, porque era tudo aquilo que ela nunca esperava ver. Ela foi colocada no looping da montanha-russa. É dentro desse looping que você tem que repensar o seu olho, ver a potencialidade. Essa é para mim, uma das principais contribuições dessa tese. Tá? A percepção da construção do método, Anne, em que o olho sai da falta e passa a ver a potência, em que o engajamento sai da monodocência para a vida na aldeia, do indivíduo para o coletivo, num ritmo que não é o dos 50 minutos apenas. Esse ritmo também faz parte, mas ele não é o principal. Ele faz parte porque ele está lá no documento. É direito, né? Mas não é o principal porque ele não define a atmosfera. Quem define a atmosfera são as pessoas. Pessoas que não vão reproduzir sistemas de ensino, que não vão reproduzir apostilas, que vão chamar a vozinha, o tio, o padrinho, a madrinha, a mãe, o pai, o padeiro, para fazer horta, para repensar a praça, para constituir currículos vivos. E aí tem exemplos maravilhosos nas vivências, como, por exemplo, as casas sementeiras em Almirante Tamandaré, em que, durante a pandemia, as casas passam a ser as escolas, em que as pessoas recebem isso. Também eu não arranhei isso na tese. Tem muita coisa para ser arranhada que eu nem cheguei ainda a pintar. Eu acho que eu fiz uma florzinha e falei, essa parede branca, essa florzinha aqui, vocês aceitam como tese? E depois eu prometo que eu vou continuar pintando. Junto, nunca sozinho, essa parede.
porque é na mão, com a mão na massa com as outras pessoas que o tarefeiro se vê artífice. Ver uma criança de 8 anos, né, no Elipa Music fazendo a letra da música, aquilo era alfabetização, era letramento, porque ela falava do território dela. Eu não sou escola, eu sou comunidade. Aliás, o primeiro é o José, aqui é a Thalia. Acabou uma reunião de pais, não deu certo alguma coisa? Vamos fazer uma roda rapidinho disso aqui agora, dizia Luzia. E Luzia completa. Eu tinha virado a noite escrevendo memorial porque eu não via o tempo passar. Eu achei delicioso fazer. Da desorientação fecunda expressada na fala da Liga e de tantos outros, o caos metodológico se estabelece. Uma desidentificação é proposta. O abandono do papel do tarefeiro para assumir o seu lugar da praxis como sujeito histórico. A Anne, para mim, é esse território onde eu me vejo gravetinho, mas eu não estou sozinho. Pessoa. Ser alternativa é enfrentar o óbvio, é mostrar que as possibilidades são possíveis. Áurea. Eu nunca terminei o curso. Eu tenho o diploma, mas a gente nunca termina. E é com a fala da Madalena que eu convoco a roda para reticências. Reticências da praxis e não para o seu fechamento. Porque é no fazer, é no cotidiano, é na construção, é no artesanato coletivo que se faz, não é mesmo, Terezinha? A felicidadania. O sentido só começou quando eu comecei a colocar os estudantes na vida. Eu hoje tenho metade do ônibus da universidade vindo para as vivências. Completou a ilha, já depois de recuperar ou de reconstruir o seu chão. Na minha cabeça, formatadinha era só um processo. Você é criança, aí que vejo que você vai se transformando. Eu descobri que eu tenho DNA Anne. Sempre estava ali, adormecido. Fátima. Então, portanto, a pedra de Exu, a pedra lançada hoje, atingiu a pessoa fraturada ontem. A reinvenção docente não é um destino, mas um giro constante de compromisso com a vida e com a autoria. Muito obrigado, gente. Obrigada, Léo. Então, agora, dando sequência à defesa, nós vamos passar a palavra para o professor Alex. Bom dia, parabéns, Léo, pela apresentação. Estão me ouvindo direitinho, né? Sim. Primeiramente, eu peço licença para entrar aqui nessa comunidade, né? Nessa roda, nesse círculo. Eu me chamo Alex Lara, sou professor de filosofia para o ensino médio, tanto quanto inusitado, né? Com exceção da amizade que nós temos, né, Léo? Mas eu agradeço